Olá pessoal, professor Flávio, aqui do Medicel. Hoje nós vamos falar sobre neuroimagem na doença cerebrovascular. Então, quais são as aplicações da neuroimagem na doença cerebrovascular? Primeira coisa, separar lesões vasculares de não vasculares. Existem lesões inflamatórias, tumores que podem eventualmente simular um AVC. Diferenciar o AVC hemorrágico do isquêmico. Distinguir infarto venoso de infarto arterial, que muda a conduta nesses casos. Distinguir o território em que o AVC aconteceu, o território anterior, o território posterior. Detectar um trombo ou um êmbolo em grandes vasos. Identificar e quantificar a área de penumbra, que é a área que ainda pode ser salva na situação aguda do AVC. E determinar o estado da circulação colateral. Pacientes que têm uma circulação colateral melhor são candidatos melhores para intervenções agudas de reperfusão. Então, nós dispomos dos seguintes métodos: arteriografia, tomografia, pode ser com contraste, angiotomografia e protocolos especiais, e a ressonância magnética, a angiorressonância e os protocolos especiais, além do Doppler transcraniano. Quando a gente analisa uma tomografia, o que a gente precisa ter em mente é a quantidade de água do tecido. Então, quando o paciente tem um AVC na fase aguda, a composição do tecido muda por conta da necrose. Então, com a evolução da isquemia, com a evolução do infarto, o conteúdo de água na área que sofreu a lesão vai aumentar. E isso é percebido na tomografia como uma redução da densidade. Então, a imagem se mostra mais hipodensa. É isso que chama atenção para o AVC agudo. Então, existem alguns sinais, em particular, que chamam atenção para fazer o diagnóstico de um acidente vascular cerebral isquêmico, na fase aguda. Esse aqui é o sinal da artéria cerebral média hiperdensa. Então, quando um trombo se aloja no interior do vaso, ele tem uma densidade maior do que os tecidos em volta. Então, tudo que é mais denso aparece mais claro, mais próximo do branco. Então, esse sinal que vocês estão visualizando aqui é um trombo no interior do vaso. Então, o vaso obstruído vai levar a um infarto cerebral. Nessa outra imagem, vocês podem ver uma área de hipodensidade com perda da diferenciação entre o córtex e a substância branca. Então, comparando com o outro lado, aqui você consegue ver bem o córtex e ver bem a substância branca. Nesse lado, a gente não consegue ver. E existe um outro sinal aqui, que é o sinal da faixa insular. Então, aqui é o córtex da ínsula, você consegue ver bem a substância branca e o córtex da ínsula. Nesse lado, você já não consegue ver a faixa de córtex da ínsula. Então, é o sinal da faixa insular. E nessa outra imagem, a gente vê a perda da diferenciação dos núcleos da base em relação ao tecido adjacente. Então, desse lado, a gente vê bem o núcleo lentiforme, o caudado, e nesse outro lado a gente já não consegue ver tão bem o núcleo lentiforme. Então, o que chama atenção é a perda da diferenciação entre substância branca e substância cinzenta. Isso aí é um dos sinais mais precoces de AVC isquêmico. Então, a tomografia ela detecta 100% das hemorragias na primeira semana. Embora ela só visualize 50% dos infartos, o objetivo principal que você tem na fase aguda é descartar uma hemorragia. Se você quer instituir uma terapia de reperfusão para um paciente que tem um AVC isquêmico, a primeira coisa que você tem que se preocupar é afastar que o paciente teve uma hemorragia intracraniana, afastar o AVC hemorrágico. Então, esse método ele é muito bom para isso, tem uma sensibilidade muito alta para hemorragia na fase hiperaguda. A tomografia não precisa estar alterada e nem a ressonância precisam estar alteradas
para fazer o diagnóstico de um AVC isquêmico. Mesmo a ressonância, ela só tem uma sensibilidade de 92%. Então, existe paciente que vai ter o exame de imagem normal e ainda assim vai ter tido um AVC. A tomografia é indicada para o exame de fase aguda porque ela é realizada de uma forma mais rápida e está disponível em mais serviços em relação à ressonância magnética. Então, é assim que a lesão evolui no AVC isquêmico. Na fase inicial, você pode nem notar a alteração no exame, o exame pode parecer normal a princípio, e com o passar do tempo, a diferenciação entre a substância branca e a substância cinzenta vai ser perdida, e essa lesão vai se tornar cada vez mais hipodensa. Então, o paciente tende a ter lesão mais claramente demarcada num momento mais avançado da doença. Então, com um paciente com 24, 48 horas, se é uma lesão grande o suficiente, já vai ter aparecido no exame de imagem. Lesões maiores aparecem antes. Lesões menores demoram mais tempo para aparecer. Um AVC extenso da cerebral média pode aparecer em 6 horas, do ictus até o momento que você fez a imagem. Então, essa é a evolução. O paciente, no momento inicial, aqui tem uma leve diminuição da diferenciação entre a substância branca e a substância cinzenta, perda dos sulcos, porque tem edema cerebral aqui pelo infarto, e um aumento uma hipodensidade nessa região. Isso aqui vai se tornando cada vez mais evidente, e existe uma fase que a infiltração de células inflamatórias pode fazer com que a hipodensidade desapareça temporariamente. Esse fenômeno se chama fogging e é visto nesse mesmo paciente. Então, a tomografia pode se tornar normal, como se a área de infarto tivesse desaparecido. Mas se você fizer contraste nessa ocasião, ele tem um realce marcante da área isquêmica pelo contraste. Então, nessa figura, nós conseguimos ver exemplos de AVCs isquêmicos. Essa figura serve para mostrar como a tomografia pode ser útil para definir qual foi a região que sofreu o infarto. Então, por exemplo, nessa figura aqui, nós vemos o aspecto medial dos hemisférios com uma hipodensidade. E o aspecto medial sugere um infarto da artéria cerebral anterior. Então, nessa imagem, nós vemos um aspecto de AVC da cerebral anterior. Aqui do lado, nós vemos uma hipodensidade no território da artéria cerebral média. Isso aqui é o lobo temporal hipodenso. Então, o lobo temporal hipodenso sugere um AVC da artéria cerebral média, ramo inferior. Nesse caso aqui, nós vemos uma hipodensidade muito mais posterior, no lobo occipital, sugerindo um infarto da artéria cerebral posterior. E nesse caso aqui, um grande AVC que está envolvendo tanto o território da artéria cerebral anterior quanto o território da artéria cerebral média. Então, na verdade, esse AVC aqui é do topo da carótida interna, antes dela bifurcar e dar origem à cerebral anterior e à cerebral média. Então, ele gera esse grande AVC aqui, um AVC muito extenso. E aqui, uma área menorzinha, mais circunscrita de hipodensidade, na região dos gânglios da base, que sugere um AVC lacunar das artérias lentículo-estriadas. São ramos diretos da artéria cerebral média, no seu aspecto mais proximal. Então, esse aqui é um leito de um rio visto de cima. Se você obstruir nesse ponto aqui, toda essa região aqui que recebia água através desse rio, água proveniente desse rio, essa área inteira aqui vai ficar seca. Então, se você desenhar, traçar uma linha aqui, vai ficar um formato de cunha, ou um formato em cunha. E a mesma coisa pode ser vista aqui. Então, se você obstrui uma artéria no aspecto proximal, todas as bifurcações, todos os ramos que têm origem a partir daquele ponto, vão ficar sem fluxo.
e toda a região dali para frente vai ficar isquêmica. Então ele gera um aspecto em cunha. Isso é muito sugestivo de um AVC de origem embólica, cardioembólica, ou arterioembólica. Então essas são as fontes de êmbolos para o cérebro. Pode ser uma fonte cardíaca, por exemplo, a fibrilação atrial, o sangue não tem um fluxo adequado no átrio, e isso aí promove a estase sanguínea e formação de trombos. E, eventualmente, esses trombos podem se desprender e serem mandados pela contração do ventrículo para a circulação arterial, para obstruir algum ramo da circulação cerebral. Então, esse é o mecanismo de um AVC cardioembólico. Esse aqui é uma figura que mostra as artérias lentículo-estriadas. Então, essa aqui, artéria cerebral média, e aqui os ramos perfurantes da cerebral média, são as artérias lentículo-estriadas. Então, elas fornecem o suprimento sanguíneo da região central do cérebro, os núcleos da base. Por isso, os AVCs lacunares estão associados com essas artérias. Então, esse é um aspecto de uma lesão lacunar. Uma lesão arredondada, pequena, não costuma ter mais do que 3 centímetros de diâmetro. As mesmas artérias sendo mostradas numa outra figura, que mostra essas artérias, esses raminhos perfurantes da cerebral média. Então, aqui estão eles, esses ramos perfurantes, sempre no aspecto proximal da artéria cerebral média, e reparem que eles fornecem o suprimento sanguíneo dos núcleos da base, região central do cérebro. Angiotomografia. O uso principal da angiotomografia hoje em dia é identificar um grande tronco arterial obstruído, porque isso é um dos critérios para incluir o paciente na trombectomia mecânica. Então, esse é o uso principal na fase hiperaguda da doença cerebrovascular. Ele também ajuda a identificar estenose de vasos cervicais. Então, aqui, a angiotomografia identificando uma estenose de carótida à esquerda. Aqui, uma oclusão proximal do topo da carótida interna. Vejam aqui. Daqui para frente não existe preenchimento pelo contraste. Isso significa que o vaso foi obstruído nesse ponto. Nessa outra imagem, tem aqui uma obstrução, mas existe preenchimento daqui para diante pelo contraste. Então aqui, por exemplo, deve existir circulação colateral. E aqui também uma obstrução da cerebral média e um enchimento tardio, mostrando a circulação colateral. A ressonância magnética ela é um método mais sensível do que a tomografia de crânio. Então, ela identifica e diferencia eventos hemorrágicos e isquêmicos na fase tardia, ela pode servir para esse fim. Mostra lesão isquêmica antes da tomografia, ela é mais precoce nesse sentido. Tem uma sensibilidade maior para infartos pequenos, então beira 92%. E no AVC em pessoa jovem, ela pode identificar a causa desse AVC. Então, essa é uma sequência que se chama difusão. Quando o conteúdo de líquido de um tecido aumenta, a difusão de moléculas de água nesse tecido diminui. Então, existe uma restrição à difusão. E você pode programar o aparelho de ressonância magnética para fazer com que as áreas em que existe restrição à difusão fiquem brilhantes. E é o que aconteceu aqui. Então, o paciente com um infarto no território anterior da cerebral média, ramo anterior, e
brilhando nessa sequência. Então, isso aqui se chama restrição à difusão. Então, uma área da cerebral média, ramo inferior, com restrição à difusão. A restrição à difusão tem que ser acompanhada de um hipossinal numa sequência que chama ADC. Então, você usa as duas sequências para analisar a suspeita de uma doença cerebrovascular. Esse é um exemplo de uma paciente que existia a suspeita de um AVC, mas quando foi feita a ressonância, identificaram essa lesão aqui no seio sagital. No seio sagital e no seio reto. Então, na verdade, essa paciente tinha um AVC, mas era por uma trombose venosa cerebral, trombose do seio sagital. Então, isso aqui, na verdade, é um infarto venoso. E a condução para esse tipo de problema é diferente. Esse aqui também é um paciente jovem, teve um AVC, e na ressonância dele apareceu esse halo aqui de hipersinal em volta da carótida interna. Então, esse halo de hipersinal é sangue, é um hematoma, que está na parede do vaso. Esse paciente sofreu uma dissecção arterial, que é uma das causas que são mais comuns de AVC no paciente jovem. As sequências de T2 e do FLAIR são as que estão alteradas na ressonância. Então, o paciente que tem um AVC, ele vai ter um hipersinal no território acometido, no T2 e no FLAIR. Você pode programar o aparelho para determinar o quanto daquele tecido está sendo perfundido. Então, você faz uma sequência que chama perfusão. Então, todo esse território aqui tem uma perfusão alterada, mas só restringe a difusão esse pedacinho aqui. Então, só esse pedaço morreu. Restringir a difusão significa que aconteceu um infarto, significa que aquele pedaço do cérebro morreu. Então, existe aí uma área que está sendo perfundida aqui, que não morreu ainda, que é a área de penumbra. Ainda é salvável essa área, que ainda dá para salvar esse território. E se você quiser saber a quantidade de tecido que ainda pode ser salva, você subtrai um do outro. Do território que ainda está sendo perfundido, você subtrai a área que está restringindo a difusão, ou a área que infartou. E aí você vai saber essa área em azul, que é o mismatch, que ainda é tecido salvável, ainda dá para você salvar esse tecido. Isso serve para você selecionar os melhores candidatos para intervenção aguda. Esse é um método que chama Doppler de vasos cervicais, e ele serve para identificar obstruções no sistema carotídeo e no sistema vertebral. É um método não invasivo que a gente usa bastante para identificar a etiologia do AVC. Então, essa é a imagem que a pessoa que está fazendo o Doppler de vasos cervicais vai ver. Isso aqui é uma carótida, e ele consegue observar a placa obstruindo o lúmen do vaso. Essa aqui é uma obstrução, seguramente é mais do que 60%. Então, ao quantificar esse nível de obstrução, você consegue dizer se o paciente é candidato à cirurgia para desobstruir essa carótida ou não. Bom, pessoal, por hoje é isso. Essa foi a aula de neuroradiologia das doenças cerebrovasculares. Obrigado.